Oi, você! Muito bem-vindo ao nosso canal! Qual que é o tamanho da sua fé? Tem muita gente que diz que tem algumas maneiras de se medir a fé. Sim, o tamanho da fé. Primeira maneira é se você tem a oração respondida rápido, o prazo que Deus responde a sua oração. Isso mesmo! Quanto mais rápido Deus atende a sua oração, maior é a sua fé. Segunda coisa que o pessoal diz por aí, que é se acontece um milagre. Se o milagre vem, uma coisa impossível assim de acontecer e só Deus poderia fazer, uma coisa sobrenatural, que é o milagre, sim, aí você tem fé. Aí a gente consegue medir o tamanho da sua fé. Quanto maior o milagre, maior a sua fé. Outra coisa que a gente pode medir é a nossa fé. Confiança. Se você confia que aquilo vai dar certo, que uma hora Deus vai te responder e aí você dá o primeiro passo, porque você tem confiança, aí é que a sua fé já é grande, então você tá tudo bem, tá tudo certo, é isso aí, beleza. Terceira e quarta coisa, não sei, já perdi aqui, acho que a quarta coisa que mede o tamanho da nossa fé é se você reconhece Jesus como Deus e aí Ele vai fazer, em nome de Jesus, vai fazer tudo. Quinta coisa muito importante que vai medir o tamanho da sua fé, que as pessoas dizem por aí. Muita gente diz que esses daí são os termômetros da fé, não é verdade? Pra gente medir a quantidade de fé que a gente tem. Mas, será que foi isso mesmo? Você lembra lá, quando Pedro resolveu andar sobre as águas? Sim, Pedro resolveu andar sobre as águas. Então a Bíblia diz que Jesus estava andando sobre as águas e aí os discípulos ficaram morrendo de medo porque eles acharam que era um fantasma. E você tem medo de fantasma? Espera até um aparecer perto de você e aí você me conta se você tem medo ou não, tá, querido? E aí o que acontece? Eles ficaram morrendo de medo, aí Jesus disse que era ele, e aí vou relembrar rapidinho a história para quem não lembra, tá? E aí Jesus pegou e falou, sou eu, e eles ficaram sem medo e tal, e aí Pedro falou assim, Senhor, então deixa eu ir aí com você. Jesus falou, então vem, né? E aí Pedro pegou, saiu do barco e foi andando, rapaz. Olha que loucura! Sim, neste momento nós temos várias dessas coisas aí, desses medidores da fé, para medir a fé de Pedro, porque afinal andar sobre as águas é uma coisa que ninguém mais além de Jesus fez, e olha que Jesus era Deus. Então nenhum ser humano além de Pedro andou ainda que 2 ou 3, 4, 5 passos sobre a água. Então nós vamos ver aqui os termômetros da fé para medir a temperatura da fé de Pedro, se estava ok, quentinha ou se estava bem fria ou morna, né? Primeiro medidor lá que a gente pode ver ali, pedir a Deus, conversar com Deus e ter a resposta. Ali que Jesus falou, que Pedro falou, posso ir, Jesus? Aí Jesus já falou, vem. Então, Jesus respondeu, né? Já respondeu rápido ali, então quer dizer que é um negócio que a fé dele já é grande, Jesus já sabia que a fé dele era boa, então, beleza. Foi. Segunda coisa, que é a confiança de sair do barco e ir. Cara, o vento, o mar, as ondas estavam todas ali. E Pedro, mesmo assim, teve confiança e foi. Então a fé dele era ok, não é? O terceiro medidor que a gente pode ver ali é o demonstração exterior. Pegou, saiu andando sobre as águas. Olha que loucura, ele foi. Então ele teve muita confiança e ainda ele teve a demonstração exterior de sair. E a quarta coisa que a gente pode perceber nitidamente é o milagre, gente. É um milagre uma pessoa andar sobre as águas. E aconteceu, não é verdade? Ele reconheceu que Jesus era Deus, ele pegou e pediu para Deus, aí Deus, que é Jesus, né? Respondeu na hora a oração dele, ele pegou e foi. Oração, no caso, no modo de falar, né? Que oração é uma conversa com Deus, com Jesus, então Pedro estava ali conversando com Deus e Jesus e já teve resposta imediata de ir. Aí depois ele teve confiança para dar o primeiro passo, sair do barco, demonstração exterior de sair para todo mundo ver. E a quinta coisa, e é o milagre, cara. Isso é muito interessante. Não é uma fé maravilhosa? Você não queria ter uma fé dessa? Depois de tudo isso, o que aconteceu? Pedro caiu, cara. Ele foi afundando e aí Jesus disse, homem de pequena fé. Isso mesmo ele tendo todas essas demonstrações
ele foi considerado um homem de pequena fé. Então, se você pede, Deus não ouve, não atende, ou ouve, mas ele fala depois e tal, demora para responder, não quer dizer que você tem uma fé pequena. Se o milagre não acontece, não quer dizer que você tem uma fé pequena. Se você deu o primeiro passo e deu tudo errado, não quer dizer que você tem uma fé pequena. Então, vamos parar por aí. Essas coisas aí que o pessoal diz que é um medidor da sua fé, são parâmetros errados. Você já pensou então qual que é o parâmetro certo, o parâmetro de Jesus mesmo, para medir a nossa fé? A única coisa que faz a nossa fé ser grande é a durabilidade, mas isso não tem na Bíblia, sabe? Tipo aquelas pilhas Duracell, sei que dura bastante. A palavra certa que a gente encontra na Bíblia é perseverança. E a fé que Jesus diz é uma coisa assim que você tem que ter por muito tempo. A fé que você teve hoje não vai te salvar amanhã. A fé que você teve ontem não vai te salvar hoje. Então cada dia você tem que ir até Jesus e conversar com Ele, e renovar a sua fé sempre, sempre, sempre. E a coisa que Jesus mais quer que a gente tenha, que Deus mais quer que a gente tenha, é essa persistência, é essa durabilidade, porque aí você vai ter a fé para sempre, mais tempo, mais tempo. O que faltou para Pedro foi isso, ele ter uma constância, uma durabilidade da fé dele. Senão Jesus não ia falar que a fé dele era pouca, era pequena, não é mesmo? Tem uma coisa que eu quero falar para você, que é um autor muito famoso, que ele escreveu as Crônicas de Nárnia. Mera mudança não é crescimento. O crescimento é a síntese da mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. Então a gente precisa ter continuidade na nossa fé, para que a gente possa crescer na nossa vida espiritual, manter a nossa fé e até aumentá-la. E aí nós não seremos chamados mais de homens e mulheres de pequena fé. Que você possa ter muita fé e que eu também possa ter fé e que a gente, nós dois aqui, nunca possamos desistir de Jesus, tá bom? Então tá bom, a gente se vê até o próximo vídeo. Não desista, fica aí firme porque você conseguiu até agora, não vai ser agora que você vai desistir, não é verdade? Continue firme, a gente se vê. Tchau!